Bom, meus amigos, maravilha. Vamos abrir aqui falando de região sudeste, Pedrão. Região, região sudeste que temos muitos assuntos para falar hoje. Tem arbitral da segundona aqui de São Paulo, muitas polêmicas da segundona de São Paulo. Temos Série A2, Série A3, mas, como é a tradição, vamos abrir falando do Capixabão. Põe a vinheta do Sudeste e a gente fala do Capixabão, Pedrão. Põe na tela. Bom, destaques do Capixabão. O Serra é o novo líder do campeonato, certo? Ah, com 2 jogos apenas, disputou 2 rodadas. É que o Atlético Itapemirim também tem 6 pontos, mas já disputou 4 jogos, né? Por conta do que a gente explicou semana passada. O Atlético Itapemirim está antecipando alguns jogos por conta da participação dele na Copa Verde, né? Então, alguns jogos do atual campeão capixaba estão sendo antecipados e o Atlético, ao contrário dos outros times, já está dando com 4 jogos do campeonato, uma vitória e 3 empates. Está invicto ainda o time do Atlético Itapemirim. O Serra também é invicto. O Rio Branco de Venda Nova é a grata surpresa. Inclusive empatou com o Atlético Itapemirim nessa segunda rodada. Um time que sinceramente eu apostaria que brigaria lá na parte de baixo da tabela. Hoje, se o campeonato terminasse hoje, estaria classificado. Boa campanha aí do Rio Branco de Venda Nova por enquanto. Põe aqui na minha tela, Pedrão, diretamente do site do Globo Esporte, temos aqui os resultados da segunda rodada. Lembrando que a rodada abriu com um jogo lá da sétima rodada, um 0x0 horroroso, São Mateus e Atlético Itapemirim, certo? Aqui, vou mostrar aqui para vocês, a sétima rodada, o jogo foi no dia 24, São Mateus 0, Atlético Itapemirim 0. Mas os jogos da segunda rodada, tivemos o Serra vencendo o Vitória por 3x0, vocês estão vendo aí na tela. A Desportiva também fez 3x0 no Tupi. Aliás, o Tupi 2-3-0 até agora no campeonato. 100% de aproveitamento, né? Que beleza. Né? Lanterninha. Com -6 de saldo, não marcou gols e tomou 6. Atlético Itapemirim 2, Rio Branco de Venda Nova 2. O Real Noroeste perdeu em casa para o Espírito Santo FC 2x0. E o 12 venceu o São Mateus por 1x0. Vocês estão vendo também aí a classificação. Se o campeonato terminasse hoje, Serra, Atlético Itapemirim, Desportiva e o Rio Branco de Venda Nova seriam semifinalistas, com o São Mateus e o Tupi sendo rebaixados, certo? Óbvio, o campeonato ainda é muito no começo, não dá pra, apesar do Atlético Itapemirim já estar na quarta rodada, não dá para antecipar muita coisa. Alguns resultados surpreendentes, sim. A campanha do Rio Branco de Venda Nova já com 4 pontos, ainda invicto, né? O Atlético Itapemirim, que eu achei que ia deslanchar, o time ia ser batido. 3 empates até agora, não engrenou ainda. O Espírito Santo também está se acertando, né? Hoje é o 6º colocado. Tudo indica que os times vão se acertando aí ao longo do campeonato. Pode voltar, Pedrão, obrigado. Para comentar de Campeonato Capixaba, temos os nossos amigos do Temos Futebol, nossos parceiros aqui, quanto o assunto é futebol capixaba. Vamos mostrar o site deles. Na semana passada eu fiquei devendo de mostrar no site do Temos Futebol. Tá aqui na tela, Pedrão. Temosfutebol.com. Olha aí, certo? Com notícias do futebol capixaba. Falou da Série B, aliás, saiu a tabela da Série B do Capixabão, né? E temos algumas desistências, podemos falar. Voltando do vídeo do Temos Futebol, a gente fala da tabela da Série B do Capixaba, que saiu essa semana. Então, ó, acessem aí, temosfutebol.com, falando aqui da parceria do Espírito Santo com o Flamengo. Recomendamos o site dos nossos amigos do Temos Futebol. E mais uma vez eles estão aí com a sua coluna semanal. Pode voltar, Pedrão, aqui no site da FATV. Certo? Bela câmera. Usando esse enquadramento. Pode pôr, por favor? Enquadramento bonito, olha aí. Que beleza, né? Toda a tecnologia da UTV, as 812 câmeras do nosso Projac. Certo? Belíssimo enquadramento. Muito obrigado ao Pedro por ter mostrado esse belo enquadramento, certo? Vamos então ao Temos Futebol. Nosso amigo Hélio, mais uma vez passando aí, resumindo a rodada do Capixaba com muito mais conhecimento do que o meu, né? Gostaria de ter mais conhecimento a respeito do futebol capixaba. Ainda pretendo fazer uma viagenzinha para a Vitória, porque é uma que está no plano faz tempo, para matar os times do Espírito Santo, que eu gosto muito de alguns deles. Estrela do Norte é muito legal, né? O Vitória é genial, a Desportiva, pô, sou apaixonado pela Desportiva. Altos campeonatos brasileiros nos anos 90 que a Desportiva disputava. Então temos o nosso amigo Hélio do Temos Futebol comentando aí com muito mais propriedade do que a minha a respeito do Campeonato Capixaba. Hélio, meu querido,
É com você. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar de volta aqui falando futebol capixaba para SA TV. E a rodada dessa semana, né, na verdade, teve mais um jogo adiantado aí do Atlético Itapemirim, né, que está nessa maratona de jogos aí por Copa Verde, Copa do Brasil Estadual. Eles foram até São Mateus, norte do estado, e enfrentaram a equipe da casa num 0x0 bem chato, que a melhor notícia do jogo foi a reinauguração dos refletores do estádio Serrano-Bi, que agora São Mateus vai poder jogar à noite lá que é bem ao norte, quase na Bahia, muito quente. Então foi uma boa notícia essa reinauguração dos refletores, mas o jogo foi um 0x0 bem chato. Continuando a maratona dos jogos, né, no sábado o Atlético Itapemirim ele recebeu na sua casa, no estádio José Olívio Soares, o Rio Branco de Venda Nova, que tinha ganhado da Desportiva na estreia. E foi um jogo assim, o Rio Branco abriu 2x0, né, parecia que ia ganhar, mas o Atlético foi para cima buscando empate, mas parecia que não ia conseguir. Mas aos 40 do segundo tempo, uma bola ali cruzada na área, meio errado pelo Caio, atacante do Atlético, e o goleiro Giovani aceitou um daqueles perus assim, que é inacreditável. Uma bola fácil que ele praticamente botou para dentro do gol. Já o time do Espírito Santo, né, que tinha perdido para o Serra na primeira rodada, foi até a Guia Branca e conseguiu na vitória por 2x0 com o time da casa, no Real Noroeste. Esse jogo a gente não tem muita notícia, não tem muita imagem, o que é comum nos jogos do Real, né? Porque a Águia Branca é uma cidade de 200 km de Vitória. Mas o que não é tão longe, a mesma distância que São Mateus, por exemplo, tem da capital. O problema é o quê? O estádio do Real Noroeste, ele fica a 20 km da sede de Águia Branca, no meio da estrada, no meio do nada, literalmente. É um estádio assim, bem afastado de tudo, e o time parece que não se esforça muito para mandar notícias de lá também, né? Para gravar os vídeos, disponibilizar para o torcedor em geral. Então, jogos do Real, quando é lá, se a gente não for para lá ver, que é uma viagem bem complicadinha, às vezes você sai daqui e volta, perde o dia inteiro para ir e voltar. Né? Então, foi 2x0 Espírito Santo. O que a gente sabe que foi um gol de zagueiro e um gol de volante. Né? Então, parece que o Espírito Santo assim, continua aos trancos e barrancos, como foi na Copa S ano passado, desde que saiu da Série D, mas conseguiu uma vitória importante aí. Completando os jogos de sábado, tivemos 2 3x0. Infelizmente, mais um 3x0 quem sofreu foi o meu Tupi. Fomos lá no Engenheiro Aripe enfrentar a Desportiva, que vinha de derrota para o Rio Branco de Venda Nova, né? Mas muitas falhas defensivas do Tupi, entendeu? E pouca criação no ataque, o time tá mal. É o lanterna do campeonato, um que não somou nenhum ponto até agora, 0 pontos em 2 jogos. E está revelando aí que vai brigar para não cair, né? O Edinho, o Ronaldinho Miranda, fez mais um gol, 3 gols em 3 jogos, e é um dos artilheiros do campeonato, junto com o Heraldo. E esse jogo, o Tupi poderia ter perdido mais ainda, porque o goleiro Diogo teve uma grande atuação, salvou várias bolas ali, podia ter sido uma goleada histórica, ou repetiu o 4x0 que a gente tomou no passado esportivo e terminou no Engenheiro Aripe. O outro 3x0 foi então da sensação do campeonato, o time do Serra. Recebeu o Vitória no seu estádio Robertão, e o Vitória, por outro lado, é a decepção do campeonato, todos esperavam mais desse time do Vitória aí. Mas o Serra foi sem piedade, que foi a palavra dita pelo artilheiro Rael ao fazer o primeiro gol do Serra, foi ali na câmera, ali atrás do gol, fez aquele gesto de ceifador igual do Henrique Dourado e sem piedade. E no final, o Serra não teve piedade mesmo não, 3x0, uma partidaça do meio Emílio, fez um belo gol no segundo gol do Serra e ainda deu um passe ali, um lindo passe também no contra-ataque ali pro terceiro gol do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo que é outro destaque do time do Serra, ele tem 22 anos, ele fez base no Botafogo, é um jogador aí a se observar também, muito bom, Paulo Ricardo do Serra. E a rodada terminou no domingo, no jogo entre 2 e São Mateus, que prometia ser muito ruim e cumpriu. Um jogo horrível. O time do São Mateus, para ser horrível, ele precisa melhorar muito ainda. Acho que foi o pior time que eu já vi jogar na minha vida. Muito ruim, muito ruim. O 12 também tem suas deficiências, mas é um time jovem, tem um bom goleiro, Maranhão, muito seguro, e usou a correria e tal,
mesmo metade do jogo, chutão para frente, para correria e bola parada. E numa bola parada, eles conseguiram um golzinho que deu a vitória para eles. O goleiro Robson Bahia do São Mateus, uma bola baixa, estranha, saiu caçando borboleta ali, e a bola sobrou para o atacante do Rock, ex-Barretos. Sobrou ali, ele cabeceou por trás, conferiu. E aí o 12 ainda teve mais chances nos contra-ataques, mas ficou 1-0. O São Mateus tentou, não conseguiu nada, muito fraco o time do São Mateus. E começa aí, né? São os times que a gente está esperando que vão brigar pelo rebaixamento desde o início, 12, São Mateus, Tupi, e é o que está pintando aí. Vendo a tabela, então, o Atlético continua líder, mas agora com a companhia do Serra. Mas o Atlético já tem 2 jogos a mais, né? 4 jogos contra 2 da maioria dos outros times, e inclusive o Serra, né, que tem 6 pontos e 2 vitórias. O Atlético tem 6 pontos, mas são 3 empates, né? Continua invicto, que é uma coisa boa, mas tem que ligar o alerta aí, muitos empates no time do Galo da Vila. Na sequência, fechando aí o G4, classificando os semifinais, temos os times com 4 pontos, o Rio Branco de Vila Nova e a Desportiva Ferroviária. Depois a turma dos 3, né, com Vitória, 12, Espírito Santo e Real. E na zona do rebaixamento, São Mateus com 1 ponto, mas tem um jogo a mais, e Tupi com 0, nada. Esperamos que vocês tenham gostado aí de ver aí os gols e a gente falando mais um pouco do futebol capixaba. Abraço aí, Sérgio. E vamos lembrando sempre, né, que aqui no Espírito Santo nós temos futebol. Tá aí, sensacional. Agradecimentos ao nosso amigo Hélio. Um abraço pro pessoal do Temos Futebol, ok? E fica aí os comentários do Hélio, falando do time, por exemplo, do time do São Mateus, né? Que segundo ele, falta muito para ser ruim. Sensacional essa análise, hein? Né? E você vê a tristeza do torcedor, né? A tristeza que ele fala sobre o time do Tupi, quase que lágrimas escorrem dos olhos dele, sendo que o time dele tomou de 2-3-0 até agora no campeonato. Você vê a tristeza no rosto do torcedor, eu entendo, porque o meu time também na Série A2 aqui em São Paulo não tá essa maravilha toda, né? Que coisa. Bom, vamos falar de Série B do Capixaba rapidinho, que a federação divulgou essa semana a tabela da segunda Capixaba. O campeonato começa no dia 24 de março. Põe aqui na tela, Pedrão, por favor. Diretamente do site da Federação do Espírito Santo, Federação Capixaba. Tá aí, primeira rodada, Aracruz e Rio Branco, certo? Rio Branco tradicionalíssimo, né? Dispensa apresentações, rebaixado o ano passado, vai jogar na segunda esse ano. O Brasil Capixaba recebe o Castelo, ainda não tem local e nem horário, está definido, e o Vila Velhense recebendo o Estrela do Norte, belo jogo, clássico eu diria, também com local e horário a definir, ok? Então o campeonato começa no dia 24 de março, a primeira rodada do Campeonato Capixaba da segunda divisão. Tivemos alguns desistentes, até aqui no Temos Futebol, temos aqui a notícia sobre os desistentes, né? Castelense e Linhares desistiram do campeonato, tradicionalíssimo Linhares, inclusive, né? Uma pena que desista do campeonato. Antes o campeonato teria 8 times, seria dividido, pode voltar, Pedrão, teria 8 times, seriam 2 grupos, né, divididos com 4 times em cada grupo, com os 2 melhores passando de fase. Agora que sobrou 6, é todo mundo contra todo mundo, turno e retorno, ficou um campeonato mais simples, né? Até, como diz aqui o pessoal do Temos Futebol, deu uma acertada na tabela, fica um campeonato mais legal, turno e retorno, e os 4 semifinalistas passando para a semifinal, os 4 primeiros passando para a semifinal, né? O destaque que eu considero negativo, até vou pedir depois para o Hélio gravar também sobre isso, eu considero um destaque negativo, que é o limite de idade. É o mesmo caso que vai acontecer aqui em São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco da segunda aqui em São Paulo, mas falando rapidinho do Espírito Santo, apenas 6 jogadores acima de 23 anos por equipe na segunda Capixaba. A gente entende que os clubes têm que economizar dinheiro, né? Que os clubes estão com a corda no pescoço, desesperados para economizar e tal, mas isso é errado, limitar o número de jogadores é uma besteira, a idade, limitar o número de jogadores é uma besteira muito grande. A federação não tem que se meter nisso. Quem é acima de 23 anos está desempregado. Já começa por aí, né? Porque joga a primeira divisão, depois que poderia conseguir emprego na segunda divisão, não vai poder conseguir emprego porque tem limite
de idade no campeonato. Aí você tem mais, você é jogador profissional, tem mais de 23 anos, você não consegue emprego por quase 6 meses. Só na Copa do Espírito Santo, talvez você vai conseguir emprego no Campeonato Capixaba, no futebol capixaba. Eu acho errado limitar, deveria ser aberto, e aí cada time que sabe como administrar seu dinheiro, cada time que sabe como se cuidar, né? Se quer montar um time sub-15 para economizar dinheiro, que monte, mas é aberto. Limitar eu acho errado, e fica jogador desempregado, prejudica a qualidade do campeonato. Às vezes um jogador, por exemplo, que quer se aposentar jogando no seu time do coração ou no time da cidade que nasceu, um grande jogador conhecido do grande público, aqui em São Paulo vai ter caso assim. Um grande jogador conhecido do grande público que queria se aposentar no time da cidade dele, não vai poder, porque a federação limitou. Isso pode acontecer no Espírito Santo também, é uma pena, né? Não sei a opinião do pessoal do Temos Futebol, vou até pedir pro Hélio falar rapidinho disso no próximo vídeo. Minha opinião é que prejudica um pouco o campeonato, apesar dos times darem uma enxugada na conta, prejudica sim a qualidade do campeonato. É uma pena, mas iremos acompanhar aí a segundona Capixaba e a primeira divisão. Agradecimentos aí aos nossos amigos do Temos Futebol por mais uma participação aqui na FATV, tá certo? Valeu!